Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje nós vamos ler a primeira carta que João escreveu no capítulo 4. Eu quero te convidar a ficar até o final dessa aula para você ver claramente que Deus é amor. Vamos nessa? Bom, pessoal, então antes de começar, eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Jesus, para mais uma aulinha sua. Por favor, nos ajude a aprender mais de Ti, Pai. Nos ajude aqui lendo cada texto desse, ilumina a nossa mente. Essa oração que eu te faço, te agradeço, Jesus. Amém, Pai. Amém? Então, pessoal, capítulo 4 da primeira carta que João escreveu, versículo 1. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nesses 7 versículos iniciais aqui, logo de cara, João ensina uma coisa pra gente. Provai os espíritos, para que a gente saiba se ele vem de Deus ou vem do inferno, do maligno. E ele nos dá a dica de como perceber isso. Você vê no versículo 2, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo espírito que está sujeito à voz de Deus, todo espírito que glorifica a Jesus Cristo, esse procede de Deus. Porque se você reparar bem, reconhecer Jesus Cristo até os demônios reconhecem, mas a sujeição a Deus e a glorificação a Deus somente há no espírito que procede de Deus. Estão entendendo a diferença? E claro, o espírito que procede do mal não confessa nenhuma dessas coisas, não está sujeito a Deus, não glorifica a Deus. Aí sim, reconheceremos o espírito que vem de Deus e o espírito que vem do maligno, certo? E no versículo 3, vocês repararam uma coisa? João fala que o espírito do anticristo presentemente já está no mundo. Então a gente tem que viver uma vida em alerta, uma vida aí vigilante, porque o anticristo, aquele que nega Jesus Cristo, o espírito dele já sonda o coração de muitas pessoas. Então vigiai para que você não seja enganado por esse espírito maligno que é o anticristo. Amém? Então continuando, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Glória a Deus por essa palavra. João está revelando a nós que a manifestação de Deus na nossa vida se revela pelo amor que nós temos uns pelos outros. Por isso que em diversos momentos aqui na Bíblia é ensinado a nós amarmos a Deus, amarmos aos nossos irmãos, perdoarmos quem nos ofende, quem nos fez mal. Então, em diversos momentos tem isso aqui escrito como ensinamento para a nossa vida. Ou seja, Deus se manifesta no amor porque isso é um fruto do Espírito na nossa vida. De todo aquele que foi redimido ali por Jesus Cristo. Todo aquele que reconheceu Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Aí está manifesto o amor de Deus na vida das pessoas. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer e ser a propiciação dos nossos pecados. Tomar o seu e o meu pecado e, naquele sacrifício que foi quando ele esteve na cruz do Calvário, pagar por todos eles para que nós pudéssemos hoje ser perdoados. É por isso que o caminho que há para a gente alcançar a Deus é por intermédio de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Então, vamos continuar, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, mais uma vez está aqui João nos lembrando o duplo mandamento que Jesus Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Então vocês repararam que a manifestação de Deus está no amor, na capacidade que temos em amar as pessoas, amar a Deus. Aí está a essência de Deus na nossa vida. O amor, pessoal, o amor. Nós precisamos amar. É um ensinamento aqui que João tem colocado para nós amarmos. Amem, amem. Você vê aqui nesse verso, quando ele fala, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. A gente está numa caminhada rumo à perfeição, rumo aos céus, e muitas coisas precisam ser aperfeiçoadas em nós. Uma delas aqui é o amor. Nós precisamos multiplicar, disseminar mais o amor entre as pessoas. Assim daremos um bom testemunho como cristão. Porque a base do Evangelho está no amor. Olha isso, olha como é profundo isso. João coloca essas palavras no Evangelho. E aqui mais um detalhe que ele coloca. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que maravilhoso. O Senhor Deus, antes da gente ter nascido, já sonhava com a gente. Já nos via, já nos amava. Ao ponto dele criar esse plano perfeito que foi a vinda de Jesus Cristo aqui na terra como homem. Para padecer aqui os nossos pecados naquela cruz.
para que hoje a gente pudesse alcançar a Deus. Então isso é maravilhoso, pessoal. Isso é maravilhoso. Isso é a essência de Deus. Aí está a verdade do Evangelho, no amor de Deus. Então é só vocês lembrarem como os mártires padeceram aqui na terra. Eu lembro de Estevão falando ali enquanto estava sendo apedrejado: não lhes impute esse pecado. Jesus Cristo na cruz do Calvário: perdoai porque eles não sabem o que fazem. Olha como isso é maravilhoso na nossa vida. Porque o amor lança fora o medo. O amor venceu a morte na pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Então nem a morte é capaz de prevalecer sobre isso. Porque o amor de Deus está em nós, está em todo aquele que reconhece Jesus Cristo como a sua salvação. Amém, pessoal? Então, finalizamos aí o capítulo 4 da primeira carta que João escreveu. Eu quero te fazer um convite antes de acabar essa aula. Você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, você ainda que não confessou os seus pecados, você ainda que não se arrependeu pelos seus erros, as suas falhas, hoje nós temos uma oportunidade, a oportunidade de reconhecer Jesus na nossa vida, de amar os nossos irmãos, de amar a Deus sobre todas as coisas, porque reconhecendo isso, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, aí há salvação para nós no dia do juízo final, como a gente leu aqui. Então é tempo, pessoal, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de você orar e falar com Deus. Aí de onde você está me ouvindo, você pode fazer isso. Então não perca tempo, corra para Deus, corra para a salvação que há em Jesus Cristo. Amém? Bom, pessoal, então acabamos aqui a aula de hoje sabendo que maior é o que está em nós, Jesus Cristo, do que o que está no mundo. Vamos multiplicar o Evangelho para as pessoas, vamos testemunhar o amor de Deus por nós aí no mundo. É tempo de fazermos isso. Amém? Então, te vejo nas próximas aulas. Até lá!